Já estamos de volta com Hora Geral. Nesta segunda-feira, um bom dia para você. Vamos conhecer um pouco mais de esporte agora? Vamos lá? O Santos empatou com o Avaí ontem na partida de estreia das duas equipes no Brasileirão, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Robinho abriu o placar para o Peixe no primeiro tempo. O campeão paulista jogava em ritmo de treino e parecia que faria outros gols a qualquer momento, mas não fez e viu o adversário reagir. O Avaí empatou com Marquinhos em gol de falta. Agora o Santos enfrenta o Cruzeiro domingo que vem na Vila Belmiro às 4h. Já o Avaí pega o Internacional no Beira-Rio. Antes, porém, o Peixe joga pela segunda fase da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Maringá. O meu amigo já está aqui, o Alexandre Pereira Ribeiro. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Douglas? Bom recebê-lo aqui no Hora Geral, né? Obrigado pelo convite. O Alexandre, ele é o presidente da Cooper Rádio Táxi. A Cooper, quantos cooperados, é o certo falar assim? Quantos cooperados tem na Cooper Rádio Táxi? Hoje nós somos em 160 cooperados. 160 cooperados. Isso. E, lógico, há possibilidade de aumentar o número de cooperados ou não? Tem um limite? Sim, como a gente trabalha com um equipamento de radiofrequência, né, dentro do veículo, do táxi, a gente precisa da autorização da Anatel. Uma cooperativa hoje tem número mínimo, né? A gente não consegue formar uma cooperativa com menos de 20 pessoas, porém não existe número máximo. Tá. Agora, das cooperativas que nós conhecemos, a Cooper Rádio Táxi é a que tem o maior número de cooperados? Sim, atualmente em Santos, sim. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu já tive a prazer de ser convidado pelo Alexandre, de conhecer lá como trabalha a Cooper Rádio Táxi. É uma coisa assim impressionante, que a população não imagina, porque pela rapidez de uma comunicação, de pedir um táxi, de chegar no local, de perguntar para a pessoa se vai precisar de troco, se o carro tem que ser com ar-condicionado. Acredito que todos agora sejam com ar-condicionado, mas sim, é uma série de exigências que o cliente tem na hora que ele solicita um táxi, né? É verdade. Normalmente o cliente tem o privilégio de pedir carros, por exemplo, carro alto, carro baixo, com banco de couro, banco de tecido, motorista mais novo, motorista mais velho. Tem isso também? Também tem isso, porque um corre mais, outro corre menos, e é meio complicado a gente sempre atender todos os desejos dos nossos passageiros. Mas a gente tenta, faz o possível e o impossível para atendê-los à medida do possível. Ô Alexandre, o que foi mais inusitado que você ouviu ou que tem registro na hora de solicitar um táxi? Hoje a gente sofre uma dificuldade muito grande para atender os morros, né? Então isso hoje é um problema que a gente tem debatido volta e meia com a CET, porque não que a gente toda vez que suba morro corra algum risco, né? Mas a verdade é que hoje ninguém sabe mais onde está o perigo. Antigamente você julgava às vezes pela imagem, se estava mal vestido ou bem vestido. Hoje o pessoal está assaltando de terno e gravata. Então o pessoal do morro às vezes fica meio chateado com a gente, que a gente demora um pouco mais para atendê-los, porque nem todos os taxistas hoje têm esse interesse de fazer esse tipo de corrida, né? Então a gente meio que sofre um pouquinho hoje nesse tipo de situação. E o cooperado, ou seja, ele pode se negar a receber um pedido da central? Alô, central, o carro na rua tal, não, lá naquele lugar eu não quero ir. O cooperado pode? Na verdade, a gente tem um pré-cadastro, né, em algumas situações que eles atendem ou não atendem. Só que em certas situações, como ontem, dia de chuva, dia das mães, né, faltam alguns carros, a gente tenta fazer um trabalho diferenciado. Porém, a gente tenta unir as duas situações, agradar o cliente e agradar o cooperado também, né? Sim. Mas outro dia eu tive até com o Fifi comentando com ele, que hoje em dia é difícil a gente ter essa situação, porque nas regras a gente, teoricamente, só pode negar corrida de pessoas que a gente questiona se vai pôr em risco a nossa segurança ou não, tá? E numa situação no dia a dia, dificilmente você consegue ter esse discernimento para optar. Então tem aquele problema de preconceito ou não, só que na verdade todo mundo está com muito medo, né? Nos últimos meses a gente teve por volta de 50 unidades assaltadas na cooperativa, né? Por causa dos smartphones, esses equipamentos que estão hoje colocados nos veículos, então ficou um chamariz muito grande. Você tocou num assunto que eu ia até provocar recentemente em São Paulo, uma grande reclamação com relação aos aplicativos. Eu, sinceramente, já ouvi falar de alguns deles, pelo menos 3, não vou aqui dar publicidade a eles,
mas eu vejo que existem aplicativos que ajudam e outros que não ajudam tanto. O caso desses aplicativos, e você como presidente da Cooper Rádio Táxi, Alexandre, vai explicar qual a preocupação que o usuário tem e o dos registros de queixas, inclusive gerando até boletim de ocorrência com relação a um aplicativo solicitando um táxi. Tá. É um assunto bem interessante, a gente precisaria de duas para debatê-los, porém vou tentar ser muito simples na resposta. Temos aplicativos hoje na cidade que atendem em nível nacional, porém também temos a nível regional, no caso do nosso. A gente tem vocês têm, a Cooper tem um aplicativo? A gente lançou em meados de dezembro e janeiro o aplicativo e a gente basicamente criou o nosso na falha dos que estão no mercado nacional. Por exemplo, o cliente hoje, quando ele faz o cadastro de um aplicativo, ele disponibiliza o telefone dele pro motorista do táxi, né? Sem falar nomes, mas os mais populares. O nosso já não. O nosso quando o cliente faz o cadastro, o telefone dele é acesso só da parte administrativa da Cooper, ele não é passado para o motorista. E é aí que está morando o grande problema desses aplicativos em níveis nacionais, né? Porque você se atrasa, você cancela uma corrida ou qualquer imprevisto que você teve, o teu número do celular está com o motorista. E muitas vezes ele acaba retornando te ameaçando, ou até mesmo casos que a gente viu aí ultimamente de assédio sexual, assédio moral e entre outros. Agora, o aplicativo é uma grande vantagem de você chamar o carro muito rápido, né? O grande problema é que hoje essas empresas que chegaram na cidade, né, elas cadastram o motorista, porém nem sempre o motorista é o permissionário da placa. Aí é um assunto que se eu começar a entrar vai ser meio complexo, porque o permissionário da placa é o que tem a cessão de direitos da prefeitura. Essa empresa que quer colocar esse aplicativo nesse veículo, ele teria que registrar o telefone do proprietário do carro, não do motorista auxiliar, que as regras nacionais dão o direito a todo permissionário de ter, porque ninguém consegue trabalhar mais do que 8, 10, 12 horas. Então a gente tem o direito do motorista auxiliar. Só que ele cadastra o telefone dele com os dados do permissionário. E aí o que acontece nessa situação? Muitas vezes ele está na hora de folga dele, com o carro particular dele, só que ele está aparecendo para o usuário que ele é o taxista do momento para atendê-lo. E ele não está com um carro placa vermelha, totalmente habilitado, documentado. E essa situação está se agravando a cada dia. Tanto que a gente está se unindo com todas as radiotáxis do Estado de São Paulo, junto com o Sindicato do Estado de São Paulo, para tentar realmente colocar uma regra mais viável. As radiotáxis hoje, em nível nacional, não são contra os aplicativos, né? É bom deixar claro isso, porque nós somos contra essas empresas registrarem o smartphone do motorista auxiliar com os dados do permissionário. Entendi. Tá? Para que o telespectador possa entender, o permissionário é o Alexandre Pereira Ribeiro e eu sou o motorista, Douglas Gonçalves. Ele é o permissionário, eu sou o motorista. Só que na hora de esses aplicativos que ele falou, é obrigado a registrar o telefone do motorista. Então vamos supor que eu estou de folga e eu tenho um veículo, não um veículo táxi, eu tenho meu veículo particular. Então o usuário vai ligar para o telefone do motorista, que sou eu, e eu vou fazer um bico. Eu vou pegar o meu carro particular e vou fazer uma corrida e cobrar dessa pessoa. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Agora, que segurança essa pessoa vai ter? Com um carro que de repente não é identificado, com um motorista que pode acontecer, não todos, é bom deixar bem claro, que tem algum tipo de problema. De repente ele aprontou, o permissionário mandou ele embora e ele está com o telefone de vários usuários, ele vai começar a prestar esse serviço, ele pode cometer algum tipo de delito e prejudicar. E aí o usuário vai falar assim, mas peraí, mas eu liguei para o aplicativo, mas o telefone fica com o motorista. Você acha que esse entendimento em nível estadual está fácil de acontecer? Não. Não? Não. Ou seja, você encontra resistência por parte dessas empresas que têm esses aplicativos? Eu dou um exemplo desse último caso que teve alguns dias atrás do assédio. Uber, né? Que era um aplicativo de carona. Sim, conseguimos, né, na justiça a proibição desse aplicativo, mas a nossa justiça é complicada porque você acaba tendo algumas ramificações na lei que acaba sempre sendo revertido e pondo em risco a segurança do usuário do serviço, né? Porque é muito simples, um serviço de táxi hoje, ele tem a cessão de direitos fornecida pela prefeitura, ou seja, a gente presta um serviço de utilidade pública, né? E nem sempre o setor que organiza ou que fiscaliza o nosso segmento, ele está antenado com essas atualidades, porque hoje a tecnologia vai mudando muito rápido, cada dia tem um equipamento novo, um aplicativo novo, e a gente sempre está preocupado. Então a gente conseguiu criar o nosso,
totalmente adaptado com essas falhas que a gente identificou previamente, colocamos no nosso e a gente consegue ter essa segurança que eles não têm nos demais aplicativos. Essas exigências com relação à solicitação de um táxi que é feito quando eu ligo para a central, eu também posso solicitar no aplicativo da Cooper? Sim, hoje a gente tem esse aplicativo que quem tem um smartphone Android ou o Windows Phone ou o Apple Phone, você vai na sua lojinha, baixa gratuitamente o aplicativo. Qual o nome do aplicativo, Alexandre? É Cooper Rádio Táxi Santos. Cooper Rádio Táxi Santos. E tá a nossa logomarca, que é o tubarãozinho, né? Sim. E ele baixa gratuitamente, faz um cadastro super simples. E aí ele já pode solicitar carro sem ligar para o 0800. Qual que é a vantagem? Primeiramente, a vantagem é ele pode estar num ambiente que ele está com muito ruído e já vai poder chamar o carro. Está na balada, vai. Justamente, né? Ele, em 2, 3, 4 toques, ele consegue se localizar num mapa, né? E solicitar o carro com todo o perfil que ele quer. Carro alto, carro baixo, com ar, para cadeirante, com bagageiro grande, entre outras características dessa corrida. Né? A gente já passa para ele a unidade que vai atendê-lo e o nome do motorista. Tá? Qual que é a vantagem em relação ao telefone? No telefone ele acaba tendo que esperar numa fila. Né? Pouca gente sabe, às vezes ligam para a gente, pô, mas o telefone só chama, ninguém atende. A gente tem por volta de 30 linhas, né? Nós temos 5 equipes trabalhando em 4 turnos. Então, assim, são bastante pessoas para a gente tentar dar um atendimento prontamente, porém, em algumas situações, a gente não consegue dar conta do recado. Entendi. A gente comentou outra hora que a gente atende cerca de 2.500, 2.700 corridas dia. É muita coisa. Né? Se a gente for falar em mês, é 70 mil corridas mês. Se for falar em ano, teve ano aí que a gente beirou quase 1 milhão de corridas no ano todo. Se a gente for ver num comparativo básico, cada cidadão de Santos anda 2 vezes nos nossos carros por ano, praticamente. Nós temos 440 mil habitantes. Justamente, isso contando que cada solicitação só vai um passageiro, né? Que é uma coisa que normalmente vão 2, 3, 4, 5. O Alexandre, tem um outro tema, vou aproveitar e chamar o intervalo comercial, que é o tema turismo, né? As nossas cidades, elas estão conurbadas, né? E a gente tem um período aqui de temporada de cruzeiro. Isso aumenta a movimentação de táxi? A prefeitura ou as prefeituras, aí eu falo Santos e Guarujá, se entendem com relação à travessia da balsa? O que pode ser melhorado e que você ouve do cooperado e que o poder público deveria dar uma atenção maior? Essa e outras perguntas serão respondidas pelo Alexandre Pereira Ribeiro, que é o presidente da Cooper Rádio Táxi, logo após o intervalo.